Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento o doutor Leonardo. Obrigado por ter vindo e ter feito o favor de estar presente mais cedo para que a gente pudesse começar. Agradeço aqui em meu nome. Agradeço também ao desembargador Souza Prudente, que foi muito gentil em me convidar a estar aqui hoje. Esse convite parece um pouco inusitado, a princípio. Se a gente olhar a programação, acho que a ideia de estar aqui, como bem disse o desembargador Souza Prudente, era poder dividir um pouco com vocês o que eu dividi quando estava com ele, recentemente em Portugal, no Congresso Global de Direitos Humanos. Dividimos ali, tive aí o prazer de dividir com ele a mesa, e ali me foi pedido que fizesse um corte muito específico para fazer uma avaliação do que vem sendo feito, no caso Mariana, no processo de reparação integral dos danos, muito especificamente no que se refere à participação dos atingidos nesse processo. Ali foi o ponto da minha fala, e é nisso que eu gostaria de me ater aqui hoje. Eu não quero aqui dar nenhuma opinião, nenhum juízo de valor, não sou aqui um acadêmico, e sou um profissional do direito que vem atuando nesse processo há basicamente 2 anos. O que eu queria era dividir um pouco com vocês o que aconteceu, os fatos do que aconteceu, e deixar aí para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões. Acho que consigo passar por aqui. Lá em Portugal fazia mais sentido esse slide. Eu apresentei um pouco mais sobre o rompimento da barragem. Aqui acho que todo mundo tem exata noção do que aconteceu. O rompimento se deu em novembro de 2015. É uma área muito grande, muito extensa, que foi atingida. A gente tem diversidade enorme de pessoas ao longo do rio, e tratar disso era algo, e continua sendo algo, extremamente complexo, extremamente desafiador para todas as pessoas e entidades que estão envolvidas nesse processo. A gente, então, aqui ainda não estava nesse processo, mas governos estadual e federal, em conjunto com as empresas, entenderam que havia necessidade de negociar um acordo que viabilizasse a reparação integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Então, em março de 2016, as partes firmam o que a gente chama de termo de transação e ajustamento de conduta, um termo que, naquele momento, a gente esperava que pudesse atender de forma definitiva a todos os esforços para garantir a reparação integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Então, ali a gente tinha governo federal, tínhamos União, tínhamos Estado de Minas Gerais, Espírito Santo, tínhamos IBAMA, SEMAD, então tinha aqui um grupo de entidades públicas muito relevantes, e as empresas definiram ali, vou falar um pouco mais para frente, programas para garantir a reparação, e a gente pensava, entendíamos naquele momento, focando aqui no meu tema, que esse acordo, essa estrutura, viabilizaria participação plena dos atingidos nesse processo. Era o que as pessoas envolvidas ali naquele momento tinham a percepção. A gente tem nesse acordo, que é um acordo bastante extenso, diversos compromissos. A gente tem um compromisso com reparação integral sem qualquer limite de valor para remediação, tem um limite para compensação de 4,1 bilhões de reais, tem diversas estruturas de participação, audiências públicas, trabalhos de campo, e tem uma estrutura de governança estabelecida. Então, aquele acordo estabelece uma estrutura de governança. De um lado, a Fundação Renova, que é a fundação por meio do qual se desenvolveriam todos os programas, e vem se desenvolvendo todos os programas de reparação e compensação. Dentro da Fundação Renova, a gente tem aqui três órgãos de governança: a diretoria executiva, o Conselho Consultivo e o Conselho de Curadores. No Conselho Consultivo, você tem representantes da sociedade civil e dos atingidos, e você tem, no Conselho de Curadores, naquela época, você não tinha representação de atingidos, você tinha ali representação das empresas mantenedoras e do CIF. Do outro lado, você tem o Comitê Interfederativo, então, que é a instituição constituída para garantir que os órgãos públicos possam, de maneira integrada,
fiscalizar, avaliar, acompanhar a implementação e acompanhamento dos programas que deveriam ser desempenhados pela Fundação Renova. Os programas são esses, dentre outros. Então, ali a gente previu uma imensidade, uma enormidade de programas, são 42 programas, que tentávamos ali, de certa forma, garantir, por meio desses programas, a reparação integral dos danos decorrentes da barragem de Fundão. Esses programas vêm sendo implementados, com, em alguns lados, sucesso, com outros desafios, com dificuldades, mas a gente vem seguindo na implementação desses programas. Mas, à época dessa negociação, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública entenderam, dentre outros motivos, que a participação do atingido nesse processo não havia sido adequada. Esse foi, dentre outros motivos, o entendimento do Ministério Público. Então, o primeiro acordo, o termo de ajustamento, o termo de transação e ajustamento de conduta, foi firmado na ação civil pública, que a gente chama ação civil pública de 20 bilhões, ajuizada pela União e pelos Estados, mas, em seguida, quando o Ministério Público entende que não havia, que não gostaria, entendia que não deveria aderir ao acordo que foi firmado, ele faz duas coisas. Um, ajuiza uma ação de 155 bilhões, mas dois, também questiona em juízo a homologação daquele acordo. Então, ali a gente começa a entender que, por maior boa-fé que existisse entre as pessoas envolvidas naquele processo, existia um ponto que vinha sendo reiteradamente questionado. Os atingidos não estariam sendo adequadamente considerados nesse processo. Esse era um argumento fortemente trazido. E esse foi um dos argumentos que a desembargadora Diva Malherbe, quando suspendeu a homologação do acordo, se utilizou. Dentre outros argumentos, dentre tantos outros argumentos, esse foi um argumento que ela fez questão de citar. Entendia que ali, nesse instrumento, quem sabe pela celeridade, quem sabe pelo momento, quem sabe pela ideia de representação dos atingidos por meio dos órgãos governamentais, os atingidos diretamente ali não tinham tido uma participação, uma oportunidade de construção daquele acordo. Essa era a opinião do Poder Judiciário naquele momento. Por conta disso, por conta da suspensão da homologação desse acordo, Ministério Público Federal, especificamente, convoca as empresas para sentar e para tentar encontrar uma alternativa. As empresas, ao contrário de continuar discutindo a questão em juízo, entendem realmente que o melhor caminho é a construção de um acordo que viabilize essa participação e que viabilize o conforto de Ministério Público e Defensoria Pública nesse processo, e senta à mesa e firma um termo de ajustamento preliminar inicialmente. Qual era a ideia naquele momento? A ideia, e eu me lembro bem, porque isso foi em janeiro de 17, eu tinha uma semana de casa e participei diretamente dos últimos dias de negociação desse acordo. A ideia era, primeiro, dar conforto para que o Ministério Público pudesse mensurar os danos que foram gerados por conta do rompimento da barragem. Então, ali se definiu a contratação de 4 instituições, uma para fazer um estudo de impacto socioambiental. Foram contratados os institutos Lactec, que vem conduzindo esse estudo já há praticamente 2 anos. A Humble foi contratada para fazer o acompanhamento dos programas do TETAC, e existia a expectativa de contratação de uma terceira entidade para fazer o estudo de impacto de socioeconomia. A ideia, naquele momento, era que a gente pudesse fazer os estudos de impacto socioambientais e socioeconômicos e fazer uma avaliação dos programas que a Fundação Renova vinha avaliando. E, encontrado um gap, uma diferença entre esses dois lados, esse seria, então, o objeto de um acordo definitivo que se pretendia firmar entre Ministério Público, os signatários do TETAC, representantes de organizações governamentais e as empresas. Para isso, naquele momento, também se identificou a necessidade da participação dos atingidos no processo de construção desse acordo. E, então, se definiu que existiriam audiências públicas nesse processo. Entendemos ali, representantes do Ministério Público e das empresas, que esse seria um processo suficiente para garantir a participação efetiva dos atingidos. Ainda não era suficiente. Ainda não era o que a comunidade em geral, o que outros representantes do Ministério Público, especializados na área de direitos humanos, entendiam como ser suficiente para a verdadeira participação. O Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público Federal, e aí já
em conjunto com o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, intervém nesse processo de negociação e solicita, sugere que a gente prossiga com a contratação de Lactec e Humble, como mencionado no slide anterior, mas que a gente discuta um processo específico, detalhado, para a viabilização da realização do estudo de impactos socioeconômicos e de participação dos atingidos. Então, ali, nesse acordo de ajustamento preliminar, a gente distingue, a gente separa as atividades. A gente deixa a Fundação Getúlio Vargas para fazer o estudo de impactos socioeconômicos e contrata o Fundo Brasil para fazer a identificação e organização das assistências técnicas aos atingidos. Aqui, inclusive, para dar um relato para vocês, o Fundo Brasil vem conduzindo esse trabalho, um trabalho que temos notícia muito bonito, muito bem feito. As comunidades, ao longo do Rio, escolheram as suas assistências técnicas. A gente está exatamente no momento de contratação de algumas assistências técnicas que foram escolhidas pela comunidade com o suporte do Fundo Brasil, sem qualquer participação das empresas ou da Fundação Renova. E a ideia é que essas assistências técnicas possam garantir a participação consciente, a participação informada, para que haja um empoderamento do processo de decisão. Então, ali é uma mudança de paradigma. A gente muda o processo e a gente traz um modelo que já vinha acontecendo um pouco em Mariana, a gente já tinha uma assessoria técnica estabelecida em Mariana, e a gente começa a replicar esse processo ao longo do Rio para garantir que as pessoas, para que todos os atingidos possam ser adequadamente assessorados no processo decisório, tenham preparo para poder participar disso. E por que a gente fez isso? Porque, em algum momento, a gente percebeu, voltando um pouco atrás, quando a gente fez o termo de ajustamento preliminar, a ideia inicial era: vamos contratar os experts, vamos ter as audiências públicas e, se tudo der certo, em 6 meses a gente vai poder sentar e ter uma negociação sobre um acordo definitivo. Muito rapidamente ficou claro para todas as pessoas envolvidas que não era possível, porque só o prazo para a realização daqueles estudos de impacto demorariam pelo menos 2 anos. Então, a gente precisava encontrar soluções ao longo do processo, precisava garantir que os atingidos viessem logo para a estrutura estabelecida e que eles pudessem também participar no processo de construção, tanto das soluções imediatamente implementadas, mas nesse processo de repactuação, nesse processo de negociação para um acordo definitivo. Então, a ideia era essa. E, com isso, a gente construiu, junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os demais órgãos que firmaram o termo de transação e ajustamento de conduta, e diria aqui, com a contribuição fundamental da Justiça Federal. Tenho eu aqui a lembrança de, no final de agosto, início de agosto do ano passado, está exatamente nessa sala, falando nesse púlpito, mas do outro lado, sobre a homologação do acordo de governança. A gente consegue, então, juntar ao redor da mesa um número único, sem precedentes, de instituições, para garantir que os atingidos tenham participação nesse processo. Esse processo foi um processo muito interessante, porque nós negociamos com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, por 10, 11 meses. Todo o ano de 2017 se transcorreu com a negociação desse acordo, e a gente, depois que fez essa primeira minuta, essa minuta foi levada aos atingidos. Os atingidos puderam comentar a minuta, houveram considerações dos atingidos na minuta que foram consideradas antes que esse acordo fosse firmado. Então, houve um grupo de discussão organizado pelo Ministério Público que deu inputs, e, mais do que isso, o acordo foi levado às comunidades para que elas pudessem discutir sobre o assunto. Óbvio que não tem unanimidade, óbvio que não é perfeito para lado nenhum, mas houve um esforço real, verdadeiro, de garantir que as pessoas, da melhor maneira possível, participassem na construção desse acordo. E o que esse acordo prevê? O acordo prevê que os atingidos passam a ter diversos fóruns e mecanismos de participação. Então, assessorados pelas assessorias técnicas, desculpem a repetição, mas pelas assessorias técnicas garantidas por meio do termo de ajustamento preliminar, a gente passa a ter não só as comissões locais que originalmente tinham sido constituídas, mas a gente
consolida e ajuda na organização das comissões locais ao longo do Rio todo, com uma maneira estruturada, com mecanismos para garantir que elas possam funcionar, com estrutura, com transporte para as pessoas que precisarem vir, ou seja, garantir efetivamente que essas comissões locais possam funcionar, com a participação e suporte das assessorias técnicas, com a presença da Fundação Renova, naquele ambiente, podendo discutir questões específicas, que por algum tempo foi reclamação recorrente dos atingidos, que diziam que as questões eram sempre muito generalizadas, então a gente tenta aqui trazer uma especificidade para essa discussão, e podem também recomendar para as câmaras regionais assuntos que sejam mais abrangentes e que possam ser levados tanto para o CIF, para a discussão e para a implementação no CIF, quanto para esse processo de repactuação que definimos aqui um novo prazo, considerando o termo necessário para a conclusão dos estudos de impactos, para que, então, depois da homologação, num prazo de 2 anos, esse acordo definitivo possa se dar. O que acontece aqui? Participação, assim que organizadas as comissões e assistências técnicas no processo atual, corrente, dos atingidos, e também a participação deles no processo de repactuação de um acordo definitivo. A gente cria também o Fórum de Observadores, então é para garantir que a sociedade civil possa fazer um acompanhamento próximo dessa estrutura, para que possa avaliar a atividade do CIF, a atividade da Renova, participação dos atingidos. Então, a gente cria essa estrutura e a gente permite, e mais do que permite, a gente recebe, muito satisfeitos, a participação dos atingidos nos órgãos existentes de governança. Então, a gente passa a ter atingidos no Conselho Curador da Fundação Renova e a gente passa a ter representantes dos atingidos no Comitê Interfederativo e assistentes técnicos ajudando nas discussões das câmaras técnicas do Comitê Interfederativo. Então, você tem aí uma expansão das atividades, da participação dos atingidos. Temos trabalhado fortemente para que isso seja o quanto antes implementado, para que isso possa trazer, a gente espera, com a complexidade natural desse processo, mas a certeza de que a gente está garantindo a participação dos atingidos nesse processo. É claro que isso traz uma complexidade. A gente não pode fugir da complexidade natural desse processo. Então, a gente tem atingidos participando nas comissões locais, nas câmaras regionais, eles têm atuação aqui no Comitê Interfederativo. O Comitê Interfederativo tem que trabalhar muito proximamente com a Fundação Renova para que possam sair as deliberações e implementações dos programas que vêm sendo já desenvolvidos ao longo da Bacia do Rio Doce. A gente tem aqui, só para dar um pouco de noção para vocês da complexidade que isso traz, é óbvio que traz complexidade, mas traz também uma participação dos atingidos ao longo de todo esse processo. E aí, para deixar um pouco de provocação para vocês, acho que eu consegui, inclusive, fazer bem, já estou no último slide, e acho que eu só falei 16, 17 minutos, então acho que vamos conseguir ganhar tempo no atraso. Queria deixar para vocês os meus pontos de preocupação nesse processo. Temos preocupações, temos que estar atentos. Primeiro ponto é, sem dúvida, quando você está ao longo do rio, com a diversidade enorme, conseguir efetivamente identificar os atingidos, fazer a identificação dos atingidos e não deixar para trás pessoas que efetivamente foram atingidas pelo processo é muito relevante. Não descuidar desse processo é muito relevante. Estar atento a isso é muito relevante. 2, e eu acho que aqui que é o grande desafio, se a gente dá um passo para trás e pensa no que foi feito no TETAC, no termo de transação e ajustamento de conduta, você tinha ali a representação, o sistema de representação brasileiro como principal ponto de negociação do acordo. Então, você tinha União, você tinha governos estaduais presentes, representando as pessoas que foram atingidas. A gente, em algum momento, achou que aquilo poderia ser suficiente. Depois, a gente passa para um sistema quase que híbrido. A gente traz Ministério Público, Defensoria Pública, ainda com o governo presentes, fazendo aqui uma intermediação nesse processo. E a gente evolui, entende que, em algum momento, a participação direta dos atingidos é relevante. Esse é o aprendizado desse processo. Como que a gente equilibra isso? Como que a gente equilibra a representação, que em muitos momentos é importante para poder dar celeridade e efetividade ao processo, mas garante a efetiva participação dos atingidos, que, pela natureza do ocorrido, gera uma complexidade, uma diversidade enorme de demandas,
é importante que a gente esteja atento a encontrar esse equilíbrio. E aí, a única solução para esse processo é o efetivo trabalho em conjunto. Não adianta a gente entender que isso se resolve por uma discussão judicial sem fim, não adianta entender que a gente resolve brigando, discutindo, não chegando a bom termo. O encaminhamento aqui é empresas, fundação, poder público, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e os atingidos poderem trabalhar em conjunto. Ainda assim, é difícil, o desafio é gigantesco. Eu sei, eu estou todos os dias lá, mas eu tenho certeza que as pessoas que têm estado comigo, de lado a lado, têm um compromisso sem fim para que isso seja viabilizado. E eram com essas palavras que eu queria encerrar minha fala de hoje. Muito obrigado a todos.